Capítulo 226 Azarão. Laniui, eu vou me vingar por você. Sendo uma das 4 estrelas, cada ação de Shuzixuan foi tomada com atenção. Quando ele disse isso, os discípulos na área 3 começaram a se regozijar. Haha, isso é karma. Esse pirralho é realmente arrogante. Mesmo alguém tão calmo como Shuzixuan ficou ofendido por suas ações. Todos estavam felizes, como se Zhao Feng já tivesse sido enviado para a plataforma de execução. A fama das 4 estrelas atingiu uma altura insuportável na nova geração. Ninguém pensou que Zhao Feng tivesse alguma chance contra Shuzixuan. Obrigado, irmão Shu. Gulanhui não rejeitou a oferta de Shuzixuan e ela tirou seus olhos venenosos de Zhao Feng. Por mais agradável que fosse, depois de ter sido golpeada na cara diante de uma grande multidão, ela não conseguiu afastar o ódio em seu coração. Ao ver que todos olhavam para Zhao Feng como um homem morto, Lin Fan, que estava ao lado de Zhao Feng, sentiu desconforto. Irmão Zhao, a situação não parece ser muito boa, Lin Fan disse um pouco amargamente. Por ele estar de pé ao lado de Zhao Feng, outros também lhe prestaram atenção e, sem dúvida, essas pessoas não foram com a cara dele. Há apenas um punhado de pessoas que podem vencê-lo facilmente. Se você realmente não puder ganhar, apenas admita a derrota. E acredito muito em breve que ninguém se atreverá a dificultar para você. Zhao Feng sabia que Lin Fan também estava envolvido nesse assunto por causa dele, mas também conhecia a força deste último desde que os dois treinavam juntos regularmente. Ridículo! As pessoas próximas riam friamente quando ouviram a conversa entre os dois. Lin Fan disse em voz baixa: como você pode ser tão áspero com tal beleza? É apenas uma lesão leve. Se fosse outra pessoa, o resultado seria o mesmo. Eu dou a todos o mesmo tratamento. Além disso, eu realmente não fiz isso de propósito. A última frase de Zhao Feng não tinha confiança. Tratando todos igualmente. Lin Fan balançou a cabeça. Embora isso fosse facilmente dito, muitos não poderiam fazer isso. Mas ele não sabia que na frente do olho esquerdo de Zhao Feng, todos se transformaram em uma pilha de carne e ossos, não importa se fossem uma beleza ou não. Portanto, Zhao Feng não foi afetado muito pela aparência. Área 3. As batalhas continuaram. Logo depois, o adversário de Lin Fan era um jovem com vestes amarela que estava no 5º céu. Você está do mesmo lado que o pirralho caolho. Eu tornarei essa batalha muito dolorosa para você. O jovem de vestes amarela disse brutalmente. Lin Fan não disse nada e ele aprumou sua espada, que cortou a defesa da força verdadeira do jovem de vestes amarela. Em termos de cultivo, Lin Fan estava apenas no ápice do 4º céu, mas ele estava classificado no top 5 dos discípulos do núcleo do clã Lua Quebrada. O jovem de vestes amarela foi derrotado em 2 a 3 movimentos. A força que Zhao Feng e Lin Fan exibiram após a primeira rodada fez com que outros ficassem levemente cautelosos. Próximo. Começou a segunda rodada. Shuzixuan voltou a subir. Seu oponente desta vez foi um jovem no 6º céu que veio do clã Espada da Nuvem. Jiang. Uma cintilante espada dourada voadora saiu às costas de Shuzixuan, e voou com extrema velocidade e poder. O discípulo do clã Espada da Nuvem não era ruim e seu forte era a espada, que instantaneamente deixou um campo de espadas verdes no ar. Shua!
A cintilante luz dourada cortou o adversário com uma nitidez inacreditável. Eu admito a derrota. O discípulo do clã Espada da Nuvem imediatamente desistiu e neste momento, já havia um corte sangrento em sua bochecha. Em termos de força, este jovem do clã Espada da Nuvem estava a par com Yang Gan, mas ele foi derrotado instantaneamente. Logo depois, foi novamente a vez de Zhao Feng. A figura de um jovem de cabelos e olho azul chamou a atenção de muitos. E desta vez, o adversário de Zhao Feng era ainda muito mais poderoso. Era um jovem de rosto quadrado que usava um manto preto. O jovem de manto preto tinha pupilas negras e sem emoção. Ele ficou com as mãos atrás de suas costas e uma aura estranha se espalhou de seu corpo. Um discípulo do núcleo do santuário antigo. Tanlin, que está em terceiro lugar dentre os discípulos do núcleo do santuário antigo. Muitas pessoas respiraram fundo. A área 3 estava cheia de pessoas fortes. Além de 11 Zixuan, havia Tanlin e Gulanhui. Essas pessoas estavam perto do topo da escada. Os discípulos participantes do santuário antigo sempre foram baixos em número e, desta vez, apenas 5 vieram, possivelmente todos os discípulos da geração mais nova do santuário antigo. O santuário antigo percorria o caminho das elites. De acordo com a experiência anterior, todos os discípulos do santuário antigo eram geralmente capazes de alcançar o top 20 e definitivamente haveria um no top 3. A sorte de Zhao Feng não é muito boa. As vozes de todos soaram. Mesmo Lin Fan teve que admitir esse ponto. Primeiro, era Gulanhui e agora, era Tanlin. Era preciso saber que, se a sorte não fosse muito boa e conhecessem o adversário poderoso a cada vez, seu desempenho cairá ao longo do tempo. Xu Zixuan e Gulanhui estavam assistindo essa batalha. Mesmo algumas pessoas da outra área estavam assistindo tal batalha. A razão pela qual eles prestaram atenção foi por 2 pontos. Primeiro, Zhao Feng humilhou uma beleza na rodada anterior e ele deixou uma impressão cruel em seus corações. Segundo, os discípulos do santuário antigo eram fortes e seus ataques eram muito misteriosos. Portanto, a luta entre Zhao Feng e Tanlin tornou-se o foco. Gigi. Você não vai admitir a derrota depois de ver que seu oponente sou eu. Um traço de luz azul se iluminada nas pupilas negras de Tanlin. Uma camada invisível de energia mental envolveu a área. Em circunstâncias normais, os oponentes de Tanlin permaneceriam imóveis por 1 segundo ou 2 antes de cair inconscientemente no chão. Zhao Feng só sentiu uma mão invisível em seu corpo. Ao mesmo tempo, as vozes atraentes soavam em sua mente. Ataque de ilusão hipnótica. Zhao Feng reconheceu o estilo de ataque de seu oponente muito rapidamente. No entanto, a energia mental do último não estava perto da figura encapuzada daquele dia, então, como isso poderia prejudicar Zhao Feng? Uma respiração. 2 respirações. O tempo passou lentamente. 3 respirações mais tarde. Zhao Feng ainda tinha um sorriso no rosto quando ele estava no mesmo lugar. Como isso é possível? Suor frio começou a se formar na testa de Tanlin enquanto sua expressão se tornava solene. Seus olhos brilharam friamente quando uma camada de chamas cinzentas se formou ao redor dele e a luz azul nos olhos tornou-se maior. A energia mental no ar fez com que a energia flutuasse ligeiramente.
Era óbvio que Tanlin usará todas as suas forças e os espectadores só sentiam seus corações tremerem um pouco e também se sentiam desconfortáveis. Um poderoso ataque de energia mental. Uma parte dos discípulos abaixo sentiu seu coração acelerar quando eles sentiram uma parte do ataque remanescente. Um pequeno número de pessoas apresentavam expressões de medo ou cansaço. Tanto Shuzixuan quanto Gulanhui foram movidos por essa exibição de energia mental. Os ataques de energia mental do santuário antigo eram realmente difíceis de serem bloqueados e muitos discípulos não tinham resistência contra eles. No entanto, segundos e segundos se passaram. Depois de dezenas de respirações, as costas de Tanlin estavam embebidas em suor frio, mas Zhao Feng não sofreu nada. Os espectadores ficaram atordoados. Mesmo os superiores do santuário antigo tiveram expressões solenes. Uma luz brilhou em Lin Tong, os olhos do pesadelo das 4 estrelas. Poderia essa pessoa ter um tesouro que resista aos ataques de energia mental? Parece que isso é o melhor que você pode fazer. Zhao Feng sorriu. Só ele seria tão casual diante do ataque de energia mental. Pirralho, não pense que apenas por você bloquear meu ataque de energia mental com algum tesouro, isso lhe dá o direito de ser arrogante. Tanlin desistiu de usar ataques de energia mental e ele cruzou suas palmas, condensando uma camada de luz cinza que fez com que sua aura fria se elevasse. Como o santuário antigo ficou em segundo lugar nos 13 clãs, eles, obviamente, não só dependiam de técnicas de energia mental, senão eles não poderiam manter o título na segunda posição por tanto tempo. Ajoelhe-se. Zhao Feng mandou e o ar pareceu explodir com trovões enquanto uma camada de energia mental envolveu Tanlin. Vá! O sangue vazava dos orifícios de Tanlin quando ele se ajoelhou no chão com um plop. A multidão que observava sentiu seu sangue ferver quando ouviram o grito de Zhao Feng. Que tipo de ataque é esse? Também parece um ataque de energia mental. A multidão explodiu em discussão enquanto olhavam para Zhao Feng com descrença. Apenas um simples grito de Zhao Feng acabou com Tanlin. No instante que Tanlin se ajoelhou no chão, uma luz fria brilhou nos olhos de Zhao Feng quando ele enviou uma aura fria que fez com que se sentisse em um inferno. Uma energia mental tão forte. Você também é. Tanlin conseguiu espremer enquanto ele estava deitado sem energia. Zhao Feng vence. O juiz anunciou a vitória de Zhao Feng. Essa energia mental do pirralho é ainda mais forte do que a do discípulo do santuário antigo. Veja, a intenção de batalha mortal surgiu de Zhao Feng. Essa batalha abalou as 4 áreas. Zhao Feng saiu da arena, ainda frio e sem emoção. O aspecto perverso que seus cabelos emanavam ao ondular ao vento foi esculpido profundamente no coração de todos. Área 3. Olhando para Zhao Feng que estava se aproximando, os discípulos estavam cheios de carinho e medo. Gulanhui não pôde deixar de respirar profundamente. Ela nunca teria pensado que essa pessoa seria tão forte e misteriosa. A partir deste momento, o nome de Zhao Feng foi espalhado por todo o banquete da Aliança. O primeiro Azarão apareceu no banquete da Aliança e sua força era comparável ao das escalas superiores. Este nível de energia mental está longe do suficiente para as estrelas. São várias camadas inferiores aos olhos celestiais ausentes de Lin Tong. É difícil alcançar um domínio tão elevado treinando energia mental e relâmpago ao mesmo tempo. Shuzixuan disse com uma ligeira lamentação. Sendo uma das 4 estrelas,
Seus conhecimentos e pensamentos estavam em outro nível. Ele não podia ver através de Zhaofeng antes e ele talvez pensasse que havia uma surpresa. Mas depois de ver que o último também se concentrou em técnicas de energia mental, ele perdeu o interesse. Xu Zixuan lembrou-se do que seu mestre lhe disse: o foco é o caminho para o ápice do sucesso. Kang Yui era alguém assim. Sua única espada atingiu o pináculo. Não importa o que você tenha, energia mental ou fortalecimento corporal, tudo será cortado com uma espada. Claro, esse raciocínio também foi o fundamento deste mundo.